Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora continuar com a nossa geometria espacial. Vamos falar de cilindros e cones. Então nós temos aqui a representação de um cilindro. O cilindro é definido como dois planos que são paralelos, onde eu tenho uma circunferência em cima e uma circunferência embaixo, as duas circunferências idênticas, e quando eu ligo um de cima com um de baixo, eu tenho o cilindro. Então essa é a representação que nós temos aqui, a representação da primeira figura, como sendo a característica dele, uma circunferência em cima, uma circunferência embaixo e tudo que liga. Lembrando que uma circunferência, dentro dela existe um polígono regular de infinitos lados. Se eu tenho um polígono regular de infinitos lados aqui, se eu ligar cada vértice ao vértice exatamente de baixo, eu tenho a caracterização de um prisma. Na realidade, é um prisma com base circular. Então é um prisma que tem a base, todos os seus vértices, um do ladinho do outro, completando a nossa figura. O cilindro, então, é prisma. Então as mesmas características que a gente tinha para prisma, a gente vai usar aqui para o cilindro. A única diferença é que, como todos os pontos estão um coladinho do outro, ela vai representar a figura circular. Então existem dois tipos de cilindros, os dois tipos que nós temos aqui. O cilindro reto, onde o centro da circunferência de cima é perpendicular com o centro da circunferência de baixo, a projeção entre eles, e o cilindro oblíquo, onde eles não são perpendiculares, a ligação entre esses dois centros, inclinadinho, e eu tenho essas relações aqui. Os elementos que nós temos no cilindro. Então, primeira coisa, nessa figura que a gente tinha, aqui o raio da base, o mesmo raio da base que a gente chamou de R. A altura é a distância perpendicular entre as bases. Quando o prisma é reto, esse segmento aqui é a altura. Quando o prisma é inclinado, a altura é a distância daqui, projetando até aqui embaixo, formando um ângulo de 90 graus. Existe uma outra linha que não tinha lá nos prismas, que é a geratriz. É a linha que liga as duas bases. Não tem a palavrinha perpendicular. Nesse caso, ela é perpendicular. Então, nesse caso do prisma reto, a geratriz é igual à altura. No caso do prisma oblíquo, a geratriz está aqui. Aqui é a geratriz. Então, formando um triângulo retângulo aqui, a gente vai fazer o seno do ângulo alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Eu vou ter que a altura é geratriz vezes o seno do ângulo para que a gente possa achar a relação dele. Difícil a gente trabalhar com prismas oblíquos, a maioria dos casos são prismas retos, mas se acontecer é só fazer um pitágorazinho aqui, um seno dele, e a gente encontrar a altura na nossa figura. Planificação. Quando eu pego o cilindro, e faço a planificação dele, o que é a planificação? Corto em cima, corto embaixo, eu vou ter duas circunferências, uma em cima e outra embaixo, e um corpo no meio, que se ele for reto vai ser um retângulo, se ele for oblíquo vai ser um paralelogramo, certo? Então o que a gente tem? Nós temos duas bases, a tampa e a base, a tampa e o apoio. Essas duas, se eu inverter, são iguais, então nós temos as bases circulares. Para eu calcular a área de uma base, eu calculo a área de circunferência πr ao quadrado. A área de círculo, πr ao quadrado. A área lateral sendo um retângulo, ou seja, um paralelogramo, é base vezes altura. A base é o comprimento da circunferência, porque ele envolve a circunferência, então é 2πr. A distância entre as duas bases, a distância perpendicular, é a altura. Então 2πr vezes h é a altura desse paralelogramo, que pode ser retângulo também. Sendo retângulo já está representado aqui na figura. E a área total é a soma de todas as áreas. O cilindro tem duas bases, então 2 vezes a área da base mais essa área lateral. Então 2πr ao quadrado mais 2πr vezes h. Posso colocar 2πr em evidência, falar que é 2πr que multiplica r mais h, mas é mais fórmula para guardar. O que é importante saber? Área da base πr ao quadrado e área lateral 2πr. Substitui os valores numéricos e calcula. Beleza? Volume. Volume de cilindro, área da base vezes altura, é a mesma coisa do prisma. Lá no começo a gente falou que prisma, o cilindro é um prisma com base de um polígono de infinitos lados. Então se ele é igual a um prisma, o volume dele é igual ao volume do prisma. Área da base vezes altura. Área da base πr ao quadrado vezes altura h, tanto faz o oblíquo como o reto. Os dois é a mesma forma. Ok? Área da base vezes altura. Seção meridiana. Observa que aqui a gente tem um cilindro e eu faço um corte pelo seu diâmetro, um corte meridional no meio da figura. Quando eu faço esse corte, aparece um retângulo para nós, onde, se ele for reto, a geratriz é igual à altura. E esse retângulo eu posso calcular a área dele, como sendo base diâmetro e altura h. Então a área da seção meridiana 2r vezes h. Se o cilindro for chamado de equilátero, eu vou ter o diâmetro aqui e a altura geratriz igual ao diâmetro também. Então vai ser formado um quadrado na seção meridiana. Então g é igual à altura, que é igual a 2r. A área da seção meridiana, 2r vezes 2r, que é igual a 4r ao quadrado.
Beleza, pessoal? Essa é a representação de cilindros. Uma parte do cilindro, quando eu pego o cilindro e fecho, e vai formar para nós um cone. É a próxima figura que a gente vai estudar, que a gente vai falar. Então vamos misturar as duas. Por que vai misturar as duas? Não, não vai misturar, porque uma precisa da outra para existir. O cone é uma parte do cilindro, ele é um pedaço do cilindro, assim como a pirâmide é uma parte do prisma. É essa a caracterização que nós temos. Um ponto lá de cima daquela base que liga as extremidades da circunferência que nós temos embaixo. Existem dois tipos de cone, o cone reto e o cone oblíquo. O reto está aqui representado, a distância desse ponto de cima, que é o vértice, ao centro da base forma 90 graus, e aqui quando ele está fora da circunferência e a altura formada lá da parte de fora, ok? Então, os elementos. Então, vamos pegar os elementos principais da nossa figura aqui. Vértice, centro da base e ponto, eu chamei de M, mas um ponto qualquer da extremidade da circunferência da base. Forma para nós um triângulo retângulo, formado por geratriz, distância, linha lateral que liga o vértice à extremidade da base, pela altura, distância do vértice ao centro da base, perpendicular aqui, se ele for reto, ele vai vir ao centro da base, se ele for oblíquo, ele vai vir fora do centro da base, mas vai formar esse triângulo do mesmo jeito. E nós temos esse aqui, o triângulo principal, aquele mesmo triângulo que a gente tinha lá na pirâmide. Nesse triângulo principal, a gente pode fazer Pitágoras. Geratriz ao quadrado igual a raio ao quadrado mais h ao quadrado, para a gente estabelecer uma relação entre essas três medidas. Planificar. Corta a lateral e corta a base. Ele sai dessa figura e forma um setor circular e uma base de circunferência. Como a base de circunferência, eu posso calcular a área da base, a base circular de raio R, tem esse I que está mais aqui, base circular de raio R, a área da base é πr ao quadrado. Lateral é um setor circular. Fazendo regra de 3 para a gente calcular, não preciso fazer essa regra de 3, eu tenho a fórmula, eu chego que a área lateral é π vezes R vezes G, o raio da base vezes a geratriz, que é a distância lateral. Existe esse ângulo θ, esse ângulo de setor circular que foi feito. Ele é usando a definição do radiano, ele é o comprimento pelo raio. 2πr dividido por g, esse ângulo dado em radianos. Então, calculado em radianos, a gente transforma esse ângulo para graus. Tudo bem? E a área total, a soma das bases, a soma das áreas. Eu tenho a lateral e tenho a base. Área da base mais área lateral, πr ao quadrado mais πrg. Posso colocar πr em evidência, r mais g. Larga a mão, deixa essa fórmula. Guarda. Área da base, πr ao quadrado. Área lateral, πrg. Beleza? Aqui, o volume do cilindro. Ele é 1/3 da área da base vezes a altura. É 1/3 do volume do cone. Perdão, aqui o volume do cone. Ele é 1/3 do volume do cilindro. O volume do cilindro, a área da base vezes a altura, 1/3 dele é o volume. Então, tanto faz ele reto como oblíquo, 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Sempre. 1/3 da área da base vezes a altura é igual a pirâmide. Seção meridiana, assim como no cone, no cilindro, no cone nós temos também. Então, fazendo um corte pelo vértice e o diâmetro da base. A gente faz esse corte chamado corte meridional, onde a seção meridiana aparece para nós um triângulo de base diâmetro e altura h. 2r vezes h dividido por 2 é a área de triângulo, base vezes altura, dividido por 2, cancela 2 com 2, a área da seção meridiana é r vezes h. Se o cone for equilátero, nós temos aqui no centro um triângulo equilátero, então aqui eu representei um triângulo equilátero, de geratriz igual ao diâmetro da base, geratriz igual ao diâmetro da base. E a altura é a altura do triângulo equilátero, que é lado raiz de 3 sobre 2, geratriz raiz de 3 sobre 2. Geratriz é o dobro do raio, cancelei 2 com 2, r raiz de 3. Então a área da seção meridiana é a área do triângulo equilátero. Geratriz ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou 2r ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Cancelo 4 com 4, r ao quadrado, raiz de 3. Beleza, pessoal? Então aqui a gente encerra a nossa fórmula para calcular os elementos do cone e do cilindro, para que a gente possa, depois, só falta esferas para a gente terminar a nossa geometria espacial. Ok? Beijo, fiquem com Deus. Tchau!